primeiramente vamos começar com o campeão do Flamengo, depois em seguida a gente coloca o campeão do Palmeiras, para a gente analisar e entender um pouquinho o que pode acontecer logo mais 9h30 da noite. O Robson colocou, ele jogava pisando na linha, Júnior, e agora ele fecha o corredor e ataca para o meio. Verdade, verdade, é um dos pontos positivos do Luiz Araújo, né, Júnior? Ele só jogava ali, né, colado na linha de fundo o tempo todo. Agora não, ele puxa em profundidade pelos lados, ele corta para o meio de campo, ele finaliza, ele aparece pisando na pequena área, mudou um pouquinho e essa versatilidade é interessante. Se quiser complementar alguma coisa, Júnior, do comentário do amigo Robson aí. É isso, eu acho que ele tá falando até do. O Luiz Araújo tem até feito isso, que é uma característica dele de cortar para dentro, mas eu acho que ele tá falando até do Cebolinha, que é exatamente o que eu tava falando, que o Cebolinha faz essa esticada, né, pisando ali na linha, e agora ele tá afunilando, buscando, né, cortar para dentro. Eu fui ver vários replays, né, vários lances dele para entender esse posicionamento dele, né, dentro de campo. É claro que sem contar mais a confiança do jogador por estar tendo oportunidade, né, ele agora tá mais motivado. Isso, claro, que ajuda. O emocional do cara tá lá nas alturas, né? Ele tá tendo minutagem, sequência de jogo. Pô, ele, sinceramente, se ele jogar bem hoje, duvido que o Bruno Henrique volta como titular, tá? No próximo confronto contra o Fluminense, se o Cebolinha jogar bem hoje, atender, né, as características que o Tite quer, ele vai colocar o Bruno Henrique no banco de reserva. Escreve o que eu tô falando. É lógico que eu não tô aqui querendo comparar o Cebolinha com o Bruno Henrique, né? Mas nós estamos comparando o momento que o treinador está analisando. E para o treinador é muito mais vantajoso manter o jogador que está te entregando resultado do que você colocar um outro jogador somente pelo nome. Ah, é o Bruno Henrique, tá bom, mas está jogando bem? Não. Está desempenhando a função? Não. Então eu vou manter aquele que está realmente me entregando. É lógico, tudo vai depender dele. Só depende dele, né, conseguir ali fazer o que o treinador quer. Hoje, Letícia, eu acho, sinceramente, depois você vai poder analisar isso com mais calma, né? Eu acho que os nossos corredores serão peças fundamentais. Por quê? Porque o Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com uma saída ali, com uma linha de 3, né? Vai ter 2 alas, tá? E isso daí, né, vai abrir correria, vai abrir espaço nos corredores, né? E se nós soubermos aproveitar as oportunidades desses corredores, pode ser que o Flamengo, né, surpreenda o Palmeiras, porque diferentemente do que nós não tínhamos antes da chegada do Tite, que era jogada aérea, hoje, né, o Flamengo ele é mais perigoso, né, na jogada aérea, porque isso está sendo treinado no CT Ninho do Urubu, como ele mesmo falou, desde aquela coletiva, né, inicial dele. Então você aproveitando, explorando os corredores com 2 jogadores de velocidade e tentando, né, jogar a bola para dentro da área de forma treinada e coordenada, tendo o Pedro, que é bom na jogada aérea, e o Arrascaeta para dar aquele passinho para trás e receber a segunda bola, eu acho que isso daí pode ser, né, uma peça a se explorar, Lelê. Show de bola. Vamos lá. Essa é a provável escalação do Flamengo, segundo o GE, para logo mais. Rossi no gol, Mateuzinho mantido na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Lembrando que Felipe Luiz está suspenso. Eric Pulgar e Gerson no meio de campo. O Gerson aí assumindo, né, a função de segundo volante, Eric Pulgar assumindo a função de primeiro volante no lugar do Thiago Maia, também suspenso. Mais à frente, Arrascaeta, e o trio de ataque permanece o mesmo. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, tá? Essa é a provável equipe titular do Flamengo para logo mais para enfrentar o Palmeiras. Dessa equipe titular, eu quero ouvir também a opinião da galera sobre isso, né? O Ronald colocando aí que o Cebolinha ele atrapalha menos o Ayrton Lucas do que o próprio Bruno Henrique, quando tá sozinho na ala rende muito mais, na opinião dele, né? Tem também outros comentários do torcedor rubro-negro de maneira geral, colocando a sua opinião sobre o Gerson de segundo volante, não concordar, né, com o Gerson nessa função, ele que não rendeu nada durante toda essa temporada de 2023, pelo contrário, ele tem sido destaque como meia criativo, com gols, com assistências, com passes decisivos, do que necessariamente destaque como um segundo volante. E o Eric Pulgar pode hoje ou não ficar sobrecarregado. A gente espera que não, porque vai ter que ter um comprometimento absurdo. Essa aqui não seria a equipe que eu entraria em campo para enfrentar o Palmeiras, obviamente. Mas o Tite, que é o treinador, ele que está treinando, ele que está estudando mais a fundo, provavelmente ele sabe do que está fazendo, é a nossa expectativa. Diante dessa escalação, Júnior, está bem montado, está bem distribuído, concorda com essa possibilidade que o Tite pode vir em campo, Mateuzinho mantido, Arrascaeta como meia,
o trio de ataque mantido, Gerson como segundo volante, o que você analisa aqui desse Flamengo? Lele, sinceramente, eu só pedir a galera para subir o like, galera. Sobe o like aí, tá? Estamos só no começo da nossa live, tem muita coisa para a gente passar para vocês aqui ainda, tá? Sobe aí o like nos canais, somos 1.500 pessoas, vamos botar 3.000 pessoas aqui na live, né? Só depende de vocês ajudar aí a compartilhar a live, né? Se inscrever nos 2 canais, por favor, se você puder, né? Se inscreva, compartilha, aquela botãozinho ali escrito compartilhar, joga nos grupos do Mengão aí, que nós temos muita coisa para passar aqui. Hoje é pré-jogo especial, sai fora. Hoje é Flamengo e Palmeiras, né? Hoje é guerra dentro de campo, né? Hoje é para correr, para se entregar. Quem sabe uma virada de chave. Eu sei que você está ferido, né, por tudo que aconteceu o ano inteiro, mas, galera, são só 7 jogos. Hoje, o que menos importa é desempenho, o que mais importa hoje é o resultado, né? Temos que sair do Maracanã hoje vitoriosos e para isso depende da nossa união da nação rubro-negra. Então, vamos ajudar aí os canais, né, compartilhando, se inscrevendo e subindo o like. Letícia, eu sinceramente, eu não gosto, né? Eu não gosto desse sistema, né, de colocar o Gerson como segundo volante, tá? Sinceramente, eu acho que é nesse ponto que, para mim, o Tite dá aquela rateada. Por quê? O Gerson já foi testado com diversos treinadores, né? O Gerson já veio de lá da França, né, já testado também, que não estava jogando mais nessa posição. E colocar o Gerson para hoje jogar, né, contra o Palmeiras, que tem ali jogadores de qualidade no seu meio-campo, tem o Rafael Veiga jogando por ali, né, o Zé Rafael, tem o próprio Richard Rios. Então, você colocar, né, o Gerson para enfrentamento com o Endrick, eu sinceramente acho que ele não vai dar conta, Letícia, na marcação. Né? Hoje o Flamengo não vai ter que o Flamengo hoje não tem que se preocupar somente em atacar. Hoje o Flamengo tem que se preocupar em marcar, em defender também. Nós estaremos enfrentando um time, como você falou lá no início, 5 vitórias consecutivas. Não dá para subestimar, né, um time que está vindo com a confiança lá em cima e que sabe que se hoje empatar ou ganhar o jogo, vai dormir na liderança. Os caras vão jogar hoje a vida em campo. Né? E você colocar o Gerson para fazer esse jogador de marcação ao lado do Pulgar, que não é um jogador de tanta marcação, não é o chamado pitbull, o Pulgar é o jogador clássico. É o volante clássico, o volante que sabe dar o passe, é o volante que tem a qualidade vertical, é o volante que conduz o jogo, é o volante para sair da distribuição da jogada. Não é aquele volante para fazer o trabalho sujo como fazia o João Gomes. E aí, você coloca o Gerson, a gente fica sem esse cara, né? Sem o chamado ali, o marcadorzão, né? O pitbull, o cara que vai chegar para tirar a bola dos pés dos jogadores do Palmeiras, porque o Gerson marcando, a gente sabe que não tem dado certo. Então, para mim, o Tite peca nisso, em querer acreditar, continuar acreditando que o Gerson jogando ali como segundo volante vai dar certo. Na minha opinião, ele teria muito mais peças de possibilidades ali, como botar um Rodrigo Caio, por exemplo, para fazer um tempo, nem que fosse 45 minutos, para jogar como volante improvisado, ou então até é o que eu faria, colocaria o Igor Jesus, que já está treinando novamente com o grupo, moleque destruiu, foi bem lá na seleção, né, olímpica. Então, assim, eu faria isso. Júnior, mas ele só tem 20 anos. É aí que tá bom mesmo, que ele tem 20 anos, jovem, vai correr o jogo todo, vai se entregar, vai se doar, e sem contar que ele já jogou 2 clássicos. Ele jogou o clássico contra o Fluminense, né? Lembra, Letícia, do clássico contra o Fluminense, que ele anulou o Ganso e companhia, e jogou aquele clássico contra o Botafogo, que nós vencemos por 1-0, com 24 segundos, o gol do Matheus Gonçalves. O Igor, que a mãe dele passou mal, o Igor Jesus foi um dos melhores jogadores da partida. Né? Então, assim, ele já jogou 2 clássicos pesados, aguentaria jogar esse jogo aí no Maracanã sem sentir o peso. Né? Então, eu faria isso. Na minha opinião, é o único problema que eu vejo nesse time. O mais é o time que, na minha opinião, é o que tem de melhor, né? O que ele tem. Ele não tem Bruno Henrique, ele não tem Thiago Maia, ele não tem ali várias peças, né, ali para poder pensar esse time. Então, para mim, é o que tem de melhor, com essa exceção, né, do Gerson, que, na minha opinião, caberia muito mais como uma peça para segundo tempo, você colocar ele, por exemplo, no lugar do Everton Cebolinha ou do Luiz Araújo pela direita, que ele também vem jogando por ali, vem dando certo, do que você arriscar, cansar ele, se desgastar, né, e arriscar ele ali como segundo volante. Para mim, é o que eu vejo, a única, né, ressalva que eu faria desse time, mas esse time aí que está em campo, Letícia, é suficiente para fazer um bom jogo e competir e, quem sabe, sair do Maracanã vitorioso contra o Palmeiras.
Hoje é um jogo muito de duelo tático, né? O Abel Ferreira tem um esquema tático, tem uma ideia estabelecida, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Tite também tem utilizado já com uma certa frequência uma outra parte tática. Por exemplo, a gente já viu o Tite colocando um 4-2-1-3, a gente já viu o Tite colocando um 4-1-4-1, deixando somente o primeiro volante de sustentação e o cara mais adiantado. A gente já viu também o Tite fazendo aí até um 4-4-2 em outras circunstâncias. Já viu o Tite fazendo um 3-2-5, colocando, né, ali os laterais mais espetados para entrar como um ala, ou então dando liberdade para o Eric Pulgar fazer essa função e segurando mais um lateral num processo de construção. O Tite vai fazendo algumas mudanças. Dentro de todas essas possibilidades, tem até um superchat aí, Júnior, se você puder colocar, porque já pega o gancho do comentário que eu vou fazer aqui sobre esse meio de campo. O Leonardo Neitzel aí, tamo junto, Leonardo, obrigado aí pela ajuda aos canais. Colocou a ausência de Vitor Hugo e Igor Jesus contra o Bragantino por conta, né, da seleção pré-olímpica. Não, mas assim, não são ausências para o jogo de hoje, tá? É a mesma coisa das convocações para a seleção principal. A ausência tem um período estabelecido, não é o caso do jogo de hoje. O Vitor Hugo e o Igor Jesus vão estar à disposição. Não é a ausência marcada, tá, Leonardo? Só para dar aí esse feedback para você. O Gerson hoje, infelizmente, o Gerson hoje pode jogar como segundo volante. E a gente, obviamente, né, Júnior, a gente vai torcer para que ele arrebente. Se ele deixar o modo preguiça de lado e ele jogar a Vera, ele correr, ele marcar, o Gerson hoje pode engolir esse meio de campo porque ele tem qualidade para isso. Ele sabe proteger a bola, ele tem porte físico, assim como o time do Palmeiras, que trabalha muito fisicamente. Ele tem visão de jogo para dar um passe diferenciado, mas infelizmente o Gerson não tem vivido um bom momento na parte defensiva. Hoje, o Tite utilizar ele como volante ou pode dar muito certo e fazer um milagre, ou pode dar muito errado, como já é, inclusive, a expectativa do que tem acontecido durante toda a temporada de 2023. Nesse atual momento que o Flamengo enfrenta, nessa atual temporada, nessa atual conjuntura, o Gerson não se encaixa nessa função. Em contrapartida, o Gerson no lugar do Arrascaeta, para mim, seria algo coerente. Primeiro, porque o Gerson tem sido um dos destaques do time ofensivamente nesse ano. Segundo, porque o Arrascaeta não tem feito muito bem a sua função. O Arrascaeta, que sofre muito também na parte defensivamente, jogou algumas partidas seguidas, mas tem um aproveitamento baixo, tanto de passe, quanto de participação, quanto também de minutagem. Para vocês terem noção, Felipe Melo, Cano, Ganso, jogadores aí com 33, 34, 35 anos de idade, têm uma média maior de minutos em campo do que o próprio Arrascaeta. O Arrascaeta hoje tem uma média de 60, 61 minutos. Cara, é muito pouco. É um tempo e 15 minutos, 10 minutos a mais no segundo tempo. Então, é uma média baixíssima para um cara de só 29 anos de idade. E como o Endrick, ele exige, junto com a equipe do Palmeiras, ele exige muita intensidade, exige muito trabalho sem a bola, eu fico um pouco temerosa com o gesto de segundo volante, mas hoje, mais do que nunca, vou torcer para ele arrebentar.